Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa formação em Analista Comportamental 3.0. E se você está aqui, muito, mas muito obrigado de coração por você ter voltado e estar aqui junto com a gente, para que a gente possa continuar essa nossa formação em Analista Comportamental. Eu já vou logo te falando, hoje é aquela aula faca na caveira. Seguindo agora adiante, a gente agora vai dar início à nossa aula 3. E essa aula 3, gente, volto a dizer o que eu falei lá no início, é uma aula faca na caveira. Por quê? A gente vai aprofundar um gráfico muito importante dentro do nosso relatório, que ele dá um grau de informação muito grande sobre a construção do nosso comportamento. E por que muitas vezes a gente, quando muda um comportamento de um lado, a gente termina exercendo outro comportamento diferente, tirando a gente da zona de conforto e levando a gente para uma zona de esforço. Então, agora, a gente vai aprender um pouco mais de como é que a gente analisa os perfis DISC. Ou seja, com o tempo, você poderá identificar em apenas alguns segundos um perfil, simplesmente olhando o gráfico natural, ou o gráfico ajustado, ou até mesmo o radar das competências. E eu já vou logo te adiantando aqui agora. Pode parecer nesse primeiro momento que o que eu vou te mostrar seja um pouco complexo. E eu digo a você, no primeiro momento não é fácil, mas se você praticar, ele é tão gostoso que você começa simplesmente olhando o gráfico, você traçar todo o comportamento daquela pessoa, desde o dia que ela nasceu até os dias de hoje. Então observe que nós estamos na formação em uma construção. Primeiro dia, eu te mostrei a base científica, filosófica, por trás da metodologia. Segundo dia, segunda aula, eu te mostrei os primeiros passos de você ler e interpretar os gráficos. E agora, na terceira aula, a gente vai aprofundar ainda mais. Porque eu vou te mostrar o que eu chamo radar das competências. São 16 competências que nós temos dentro do nosso comportamento, que a gente também chama elas de subfatores, onde cada fator comportamental, ele tem 4 subfatores, tá bom? E eu vou passar para você isso agora nos próximos slides. Foca aí no slide. Gente, esses gráficos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho é o gráfico radar das competências. Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para você o gráfico mais aparente no seu comportamento, que é o quê? Perfis com apenas um fator alto. Gráficos mais frequentes nas seguintes situações. Dentro do seu gráfico, ele pode ter apenas um acima de 50%, ele pode ter 2 acima de 50%, ou no máximo 3. Como eu falei, ele não consegue ter os 4 fatores acima de 50%. Detalhe, apenas com um fator alto, você pode ter a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Vamos lá. Perfil com apenas um fator, alta dominância, ou pode ser alta influência, ou alta estabilidade, ou alta conformidade. Tá? Perfis que têm 2 fatores altos, pode ser dominância e influência, dominância e estabilidade, pode ser dominância e conformidade. Então, você que está aí do outro lado, o seu relatório, o gráfico natural, ele pode ter 2 perfis acima de 50% e 2 perfis abaixo de 50%. Dominante, ele pode ser dominante e influência, dominante e estabilidade ou dominância e conformidade. Se ele for influência em primeiro lugar, ele pode ter estabilidade em segundo, a conformidade em segundo. Se for estabilidade, ele pode ter estabilidade em primeiro e a conformidade em segundo ou vice-versa. Ou então, ele pode ter 3 fatores acima de 50%. Exemplos: dominância, influência e estabilidade, ou dominância, influência e conformidade, dominância, estabilidade e conformidade, ou influência, estabilidade e conformidade. Gente, essas são as possíveis, tá? As possíveis situações dos seus fatores DISC, tá bom? Agora eu quero dizer o seguinte, como eu já falei anteriormente, com o tempo você pode identificar em apenas alguns segundos
um perfil comportamental simplesmente olhando o formato dos seus gráficos. Pode parecer no primeiro momento que é difícil, tá, gente? Não é da noite para o dia que você identifica isso. Isso é muito treino, tá? Isso é muito treino. Tem alunos que chegam assim, Luiz, eu quero um dia chegar ao nível que você é em relação a DISC, em relação a entender do comportamento do outro. E eu digo para você que está aqui do outro lado, joga a tela aqui, por favor, pessoal. Se você praticar, se você estudar, você pode ser muito melhor do que eu. Porque eu já vou te dizendo de antemão, ninguém consegue ser igual a ninguém. Você pode ser menor ou você pode ser maior, mas ninguém consegue ser igual a ninguém. E eu e minha equipe, a gente está sempre prontos para poder te ajudar a ser melhor ainda do que você é hoje. Para você chegar num nível de excelência em analisar o comportamento em alguns segundos, simplesmente olhando para o gráfico. E eu digo a vocês, quanto mais eu pratico essa aula, quanto mais eu realizo, quanto mais eu faço devolutiva, mais eu aprendo. Porém, se eu pego essa aula, se eu anoto, se eu guardo na gaveta, na próxima semana tu não lembra nem 20% do que eu estou passando aqui. Mas tu pega essa aula, se tu coloca em prática o que eu te falei agora há pouco nos teus stories, no teu feed do teu Instagram, se você chega para as pessoas que você conhece, e você fala que você fez a formação, e você dá uma devolutiva para essas pessoas, você comenta para essas pessoas, você estuda um livro, você faz mais formação, você coloca em prática, eu tenho certeza, na próxima semana você vai ser muito melhor do que o que você está sendo hoje aqui nessa aula, tá bom? Então, como eu falei, nessa aula agora, a partir desse momento, só fica os fortes. Vou deixar bem claro, só fica os fortes. Se você não for forte, vai embora. Aqui não vai ser teu lugar, porque você não vai conseguir entender o que eu vou falar aqui agora. Porque esse momento, a gente começa a trabalhar algumas dicas que acontecem quando você vai dar uma devolutiva para um cliente ou quando você vai pedir para a pessoa responder o seu questionário. Então, o meu que vou dar uma aliviada para você aqui agora e é o tempo de você, de forma assim, meio que, sem ninguém perceber, você vai sair de fininho, vai dizer que vai no banheiro, vai fechar a aula e não vai voltar. Então, esse é o tempinho que eu vou te dar, tá? Mas se você realmente vai ficar comigo aqui agora, para ver os próximos passos, eu te garanto, vai valer muito a pena, ao final, o que você vai aprender. Vamos embora. Dicas importantes. Antes de entregar os formulários, dê as instruções e tire as dúvidas. Ou seja, você vai aprender na aula de amanhã que você consegue pegar o seu relatório, o questionário da pessoa e entregar para ela responder à mão. Luiz, eu estou num ambiente onde tem 50 pessoas e lá não tem internet. É possível essas pessoas responder à mão e depois eu jogar isso para o sistema? Sim. Não use o termo teste. Gente, eu falei isso no primeiro dia. Anota isso num caderninho, anota isso no celular, anota seja onde for. Nunca chama o nome teste, tá? Não coloca o nome teste, é questionário, é avaliação, é mapeamento, é assessment. Não usa a palavra teste. Tá? Usa o nome inventário DISC, inventário de mapeamento, questionário DISC, mapeamento DISC, avaliação DISC, assessment DISC. Não usa a palavra teste. Sempre peça para a pessoa ler o cabeçalho do inventário e ver o exemplo. Ou seja, logo quando a pessoa vai responder online, já tem as instruções. Se ela for responder presencial, vocês vão ver amanhã que também tem as instruções. Sempre haverá pessoas que vão ter bastante facilidade em responder e outras com bastante dificuldade. E você precisa, como analista, saber interpretar isso e ter paciência, gente. Paciência, realmente, na hora de explicar. Por que eu te digo isso? Tem pessoas que na hora que eles vão responder, eles entendem o que você está falando, entendem o que está lá escrito. Mas tem pessoas que vão ter algumas dificuldades em alguns adjetivos, em algumas frases, e isso é normal, tá? As pessoas são diferentes. E já o indício que eu vou dar para vocês, simplesmente, quando você vê o cliente responder o questionário e ele passar de 12 minutos para responder, isso mostra 2 indícios para você, possíveis indícios. Ou ele teve dificuldade na hora de responder, e ele não estava conseguindo responder, ou ele estava avaliando cada resposta que ele ia dar. Isso é indícios que você tem.
Quando a pessoa demora muito tempo para responder, dos 15 minutos, ele passou de 12 minutos, isso pode interpretar para você que ele teve dificuldades para responder. Isso mostra para você validar ainda mais quando for conversar com ele. Ou ele estava avaliando cada resposta que ele ia dar. E nas instruções diz o seguinte: seja o mais intuitivo possível. Então ele não foi intuitivo. Se ele fez abaixo de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, 6 minutos, isso mostra para você que ele foi intuitivo nas respostas. Ele foi o mais intuitivo que ele podia ser. Isso mostra que ele teve um entendimento alto na hora dele responder. Se fizer com um grupo, assim que forem finalizando, vai recolhendo os formulários. Ou seja, se você for fazer num ambiente que tem lá 20, 30 pessoas, e você faz o seguinte, pessoal, joga a tela para mim aqui do computador. Já vou dar o spoiler já de amanhã para o pessoal. Senão eu vou ficar falando do assunto e o pessoal não vai entender. Exemplo, já está aí, tudo tranquilo? Ok, vamos lá. Vamos dizer que você vai fazer o relatório com 10 pessoas e as pessoas não têm acesso à internet. Você vem aqui, ó, em vez de colocar cadastrar pessoa, que aqui é o jeito tradicional, você vem aqui, ó, versão de impressão. E ele vai perguntar, frase ou adjetivo? Ou seja, o questionário é através de frase ou adjetivo? É adjetivo, um exemplo. E ele vai baixar um PDF. Você pega esse PDF, você imprime. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é o PDF. Questionário de análise comportamental. Nome, CPF, data de nascimento, e-mail, cargo. Aqui tem as instruções. E ele vai responder. Igual o seu online. Mesma coisa. Você pega, imprime, entrega, dá as instruções, que é as dicas que eu estou dando aqui para você. Em seguida, quando ele responder, você ou alguém da sua equipe joga dentro do sistema. Ou seja, você libera o material aqui no sistema. Você vem aqui, cadastra, coloca o nome dele, coloca o CPF, coloca os dados, pega o link da pessoa, um exemplo aqui, deixa eu ver, está esperando resposta. Vamos dizer que o link é esse aqui. Você pega o link dele e vai preencher para ele, pela resposta que ele deu. Tá? É igual você responder o seu, porém você tem o de outra pessoa feito em mãos. Isso, gente, é uma forma que a gente fez para ajudar aquelas pessoas que elas não têm acesso à internet, ou empresas de grande porte que preferem que faça presencial. Tá bom? Pode voltar aqui a tela. Observe sempre que for recolher um formulário, prestar atenção para ver se ele está devidamente preenchido. Ou seja, se a pessoa não deixou nada em branco, se ele colocou de 1 até 4. Então, são instruções básicas que é importante você saber. Tá bom? Então, continuando. Dê essas dicas para as pessoas, que é as dicas que já tem nas suas instruções quando você vai preencher. Seja espontâneo, não pule nenhuma linha, não use celulares na hora de preencher o inventário, não peça ajuda aos outros, ninguém melhor do que você para poder saber sobre você mesmo. Então, vamos junto? Outras dicas. Não divida a atenção na hora de responder com outras pessoas, seja racional, não ultrapasse os 15 minutos para poder responder e não responda. Aqui está responsa, o nome certo é responda, desculpa o erro aí, pessoal. Não responda pensando no que você gostaria de ser. Responda pensando no que você realmente acredita que você é. Tá bom? E agora, a gente vai para a parte que eu digo que é faca na caveira. Vamos embora, que agora vocês vão conhecer o que a gente chama de radar das competências. Luiz, me explica melhor sobre esse radar das competências. Gente, esse radar é como se fosse uma teia de aranha, tá? É como se fosse uma teia redonda, onde o centro da areia, o centro da teia, ela representa 50%. Desculpa, 0%. E em cima representa 100%. Como assim, Luiz? Me explica na prática. A gente entende dentro do comportamento humano que eu não consigo ser duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que eu nasci com essas duas características. Então, o radar das competências nada mais é do que 16 competências comportamentais que elas descrevem a sua forma de agir e sua forma de pensar, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Vamos lá. Aqui temos 16 subfatores, que são 16 competências, onde
A cada 4 subfatores, eles representam um fator. Vou pedir para o pessoal jogar para mim rapidinho aqui a tela, no clip chart novamente, tá? E aqui é o seguinte, a cada um fator dominante, influente, estável e conformista, existem 4 subfatores. Exemplo, de acordo com a tela que está aqui para vocês. Uma pessoa que é dominante, ela tem 4 subfatores, que é competitividade, agilidade, confiança e energia. Então, esses 4 subfatores fazem parte do comportamento de uma pessoa que é dominante. Então, uma pessoa que é dominante, ela é competitiva, ela é ágil, ela é autoconfiante, ela é enérgica no que ela faz. Tá bom? Uma pessoa que é influente, ela também tem 4 subfatores, que são flexibilidade, a própria influência, são pessoas que têm criatividade e são pessoas também comunicativas. Ou seja, elas têm também 4 subfatores. A mesma coisa a estabilidade. A estabilidade tem a consistência, a empatia, a paciência e a segurança. São 4 subfatores. Já a conformidade, ela também tem 4 subfatores, que são planejamento, análise, critério e disciplina. Então, todas as pessoas que são conformistas, elas têm dentro do seu DNA esses subfatores de forma mais acelerada, que outras pessoas percebem isso nelas. E dentro de tudo isso, esses subfatores, eles se equalizam, onde a gente, no nosso comportamento, a gente já nasce com alguns dons. E aqui no radar, ele mostra para você um pouco dessas competências, da sua personalidade de forma mais aprofundada. Vamos ver isso aqui na prática. Quando a gente olha, se possível, se puder deixar aqui a tela, tá? Quando a gente olha para o radar das competências, olhando para ele, o radar das competências aqui tem competitividade, ele é o oposto da comunicação. Da mesma forma que a agilidade, ela é o oposto da empatia. Como a confiança, ela é o oposto do planejamento. A energia é o oposto da paciência, assim como a flexibilidade é o oposto da análise, assim como a influência é o oposto de critério, assim como a criatividade é o oposto de segurança, e a consistência é o oposto da disciplina. Agora o pessoal vai dizer, Luiz, buguei. Deu uma louca aqui agora. Como é que isso aqui acontece na prática, gente? O radar das competências é como se fosse um cobertor que você tem na sua cama quando você está deitado com outra pessoa. Se você puxa o lençol para um lado, você descobre o outro. Então aí você começa a entender que a gente, como comportamento, a gente não consegue ser 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu sou uma pessoa muito comunicativa no meu comportamento e eu quero ser uma pessoa mais conformista, eu não tenho como simplesmente ser conformista sem diminuir a influência. E quando você começa a ver isso, e você começa a entender esse mundo aqui, você está num jogo avançado de análise comportamental. Você sai de um simples dizer assim, eu sei o que é DISC, é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Mas quando tu entender esse jogo aqui, o jogo vira. E presta atenção aqui agora, tá? Eu não quero que você diga agora que você já sabe de tudo. Você está apenas vendo as primeiras informações sobre o radar da competência. E à medida que eu vou passando aqui essa aula, vai ficando mais fácil para você. Pode acreditar. Vai parecer difícil no primeiro momento, tá? E ela vai ficar fácil para você. Eu preciso começar pelo lado mais difícil. Mas olha só, aqui se você olhar, o mesmo nível que está para a competitividade e a seta também está para a comunicação. Quando você passa e a competitividade ela apresenta, automaticamente a comunicação diminui. Então é como se no centro desse radar fosse 0.
e do centro indo para a competitividade fosse 50%. Da mesma forma, do centro vindo para a comunicação, ele é 0 a 50%. Então, cada fator, ele relaciona com o outro. Cada subfator se relaciona também com o outro. Então, aqui diz o seguinte: cada corpo só ocupa um só lugar no espaço. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, isso está na física, né? Eu não consigo ocupar o mesmo lugar da outra pessoa. Cada corpo ocupa o seu lugar no espaço. E com isso, você começa a identificar através do radar das competências. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por quê? O nosso radar, ele é o único no Brasil, o único, que ele diz para você como você é na sua essência e como o meio exige que você seja. Nós somos os únicos. E esse radar, ele diz exatamente o quanto você está de nível de estresse e também o quanto você está saindo da sua zona de conforto para ir para a sua zona de esforço. O quanto aquela pessoa está satisfeita ou não no que ela faz. E eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, mostrando esse novo radar das competências. Observe que no radar de vocês, o azulzinho, ele representa o seu gráfico natural. Isso é novo para vocês, vocês não sabiam disso, mas já sabem a partir de agora. No relatório de vocês, na página 10, esse azulzinho representa o seu gráfico natural e o vermelho representa o seu gráfico ajustado. Então, olhando para esse gráfico, ele diz o seguinte, que você, um exemplo, na sua naturalidade, você tem aí mais competitividade do que comunicação. Veja que olhando para o radar, você observa na competitividade, o azulzinho ele está mais próximo da competitividade. E olha que o vermelhinho, o laranjado aí para você, que é o ajustado, ele está abaixo da competitividade. O que quer dizer isso, Luiz, na prática? Que essa pessoa, ela tem uma competitividade mais alta, mas o meio onde ela vive diz o seguinte, olha fulano, tu não precisa ser tão competitivo assim não, dá uma diminuída, você não precisa ser tudo isso. Ou seja, o meio está exigindo que ela seja o que ela não é. Olhando agora para o agilidade. Veja que o azulzinho está mais próximo da agilidade e o laranjado está abaixo dele. Se você olhar, a agilidade ele é o oposto da empatia. Então, essa pessoa, na sua naturalidade, ela é mais ágil do que empática. Porém, o meio onde ela vive, que é o ajustado, diz assim, olha, tu precisa ser mais empático, tu precisa se colocar mais no lugar do outro, tu não precisa ser tão ágil. Vou dar outro exemplo aqui para você. Energia e paciência. Veja que no natural, o azulzinho, ele está mais próximo da energia. Enquanto o ajustado, que é o laranjado, está mais próximo da paciência. O que quer dizer isso na prática? Que ele é uma pessoa enérgica, mas o meio onde ele vive exige que ele seja mais paciente no comportamento dele, que ele aprenda a se colocar mais no lugar do outro, que ele saiba ouvir mais as pessoas. Aí eu pergunto para você que está aqui vendo essa aula aqui agora, diz aí no chat, agora você está começando a clarear o que eu estou falando? Então eu vou passar aqui adiante, só para você ver outros exemplos na prática, tá? Vamos lá para outros exemplos. Olha esse radar aqui, gente. Observa que o azulzinho, que é o seu natural, ele está bem para o lado de confiança, energia, competitividade, agilidade, influência. Ele está mais para o lado direito, tá, do radar. E veja que o ajustado, ele está mais voltado para o lado esquerdo, está praticamente o oposto. E o que isso quer dizer? Que essa pessoa, ela está saindo muito da sua zona de conforto e indo totalmente para o lado oposto do que ela é. Gente, isso na prática, isso é um tipo de pessoa que ela está em tempo de explodir o mundo. Ela está chutando o pau da barraca. Ela tá chegando para a empresa e está ligando o botãozinho do ferre-se, para não dizer a palavra. Ou seja, ela está nem aí, ela está puta da vida. Ela está com tudo. Porque ela está totalmente oposto do que ela é.
Então, isso mostra para você o quanto esse radar ele é importante. E detalhe, em nenhum momento dentro do relatório das 27 páginas, ele vai dizer para aquela pessoa essa informação. Só quem sabe disso é você. E o que você vai fazer com essa informação? Aí, meu amigo, você tem condições de ajudar essas pessoas a elas encontrarem o que elas realmente desejam ser. Porque se você identifica que essa pessoa, no radar dela, mostra que ela está totalmente satisfeita, você simplesmente pode chegar assim: fulana, eu posso te ajudar a você encontrar realmente o sentido da sua vida que você não está encontrando hoje. Porque hoje parece que sua vida está dando uma reviravolta gigante. Está dando tudo errado. Você não está fazendo o que você gosta, não está fazendo o que você quer. E até que ponto vale a pena para você fazer isso? Até que ponto vale a pena para você a ser o que os outros querem que você seja? E eu te garanto, a pessoa vai olhar para tu e vai dizer: caramba, como é que você sabe disso? Tu nunca me viu, tu não sabe nem quem eu sou. Como é que tu sabe disso? Aí eu pergunto para ela: faz sentido para você? Você percebe isso na sua vida? Gente, é incrível como as pessoas chegam para mim e falam assim: cara, isso é uma bola de cristal. Isso é uma cartomante, isso é mãe de Iná, isso é... Que gota é isso? Isso é macumba, isso é o quê? Gente, é incrível o quanto esse gráfico radar, ele dá de informações para você. Para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem trabalha atendendo clientes, que está buscando você como profissional para poder ajudar eles a alcançar o objetivo deles, esse gráfico mostra exatamente o que precisa melhorar. Por quê? Quanto mais distante o natural estiver do ajustado, mais insatisfeita aquela pessoa está, mais conflitos ela tem. Quanto mais próximo eles estão, quanto mais nivelado eles estão na mesma linha, mais essa pessoa faz aquilo que ela gosta. Desde que o gráfico natural dela e o ajustado não estejam achatados. Então, isso é importante falar para vocês. Se o gráfico natural daquela pessoa e o gráfico ajustado não estiver achatados, ou seja, entre 35% e 65%, quanto mais próxima a naturalidade tiver da conformidade, mais satisfeita essa pessoa vai estar na vida dela. Aqui nessa tela, pedir para o pessoal deixar aqui na tela, eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu falei agora há pouco, onde cada subfator desse, qual fator ele representa? Observem, competitividade, o primeiro, representa a dominância, agilidade representa a dominância, a confiança e a energia. Então, o que isso quer dizer, gente? Que eles se relacionam entre si, tá? Flexibilidade e influência, influência de influência, criatividade de influência e comunicação. A estabilidade, consistência, empatia, paciência e segurança. A conformidade, planejamento, análise, critério e disciplina. E agora vou começar a mostrar para vocês outros exemplos. Vamos lá. Como se perde características dentro de um comportamento humano, dentro de um fator? Olha só. As características não muito vistas no perfil estão em função da intensidade entre os fatores. Então, como é que você descobre o comportamento de uma pessoa olhando simplesmente o gráfico natural? Você pega os 3 fatores mais altos e daí você consegue descrever os subfatores deles. Ou seja, nesse caso aqui como exemplo, nós temos a dominância que está em primeiro lugar. Então, você vai colocar os 4 subfatores dele em evidência. Como assim, Luiz? Me explica isso aí na prática. Quando uma pessoa ela tem um fator mais alto do que os demais, dentro do comportamento dela, é mais mostrado para outras pessoas os subfatores daquele fator mais alto. Então, se essa pessoa ela é dominância com 95%, ela vai apresentar no comportamento dela os 4 subfatores da dominância, que é competitividade, agilidade,
confiança e energia. Então, dos 16 subfatores, o que mais vai se apresentar para essa pessoa no comportamento dela e as pessoas perceberem isso no comportamento dela, é exatamente essas 4, que faz parte da dominância. Segundo lugar, está aí a influência. E quais são os 4 subfatores da influência? Criatividade, influência, flexibilidade e comunicação. Observe, gente, que comunicação, ela mudou de cor. Luiz, por que mudou de cor? Porque se você olhar o radar das competências, a competitividade, ela é o oposto da comunicação. Como no gráfico, essa pessoa, a competitividade é mais alta, então a comunicação ela perde um pouquinho de força. Tá? Ela perde um pouquinho de força. É como se a competitividade de 0 a 100% ela tivesse 60% e a comunicação tivesse 40%. Porque ela ganha porque ela está na frente dele. E agora ele vai olhar o terceiro fator mais alto, que é a conformidade. Quais são as 4 características, os 4 subfatores da conformidade? Disciplina, critério, análise e planejamento. Observe que disciplina está azulzinho. Como assim, Luiz, azulzinho? Porque a disciplina, ela é o oposto da consistência. E consistência é estabilidade. E a conformidade, ela está mais alta do que a estabilidade. Então, ela ganha para ela. Porém, ela perde para a dominância e a influência no planejamento, na análise e no critério. Pode parecer para você aqui agora que bugou de novo. Está tudo difícil, não estou entendendo mais nada, está mais difícil ainda. Fica tranquilo, você vai entender isso aqui, porque eu vou mostrar outro exemplo aqui para você, tá bom? Então, quando você vai decifrar os subfatores de uma pessoa, do comportamento dela, você pega os 3 fatores mais altos. Então, nesse caso aqui dessa pessoa, a naturalidade dela, o mais alto é a dominância, a influência e a conformidade. Então, dos 16 subfatores, você vai pegar os 12 que deram mais altos, que é justamente competitividade, agilidade, confiança, comunicação, flexibilidade, influência, criatividade, planejamento, análise, critério e disciplina. Gente, quando você identifica isso, você simplesmente, olhando o gráfico natural, quando você pratica isso, você diz assim, poxa, só em olhar esse gráfico, tu diz assim, caramba, cara, como tu é um cara que é flexível no que tu faz, tu tem facilidade de influenciar outras pessoas, tu é uma pessoa criativa, sempre que você precisa ser uma pessoa disciplinada, você também é, mas assim, o que mais se destaca no teu comportamento é porque tu é um cara competitivo, tu é um cara honesto, tu é um cara ágil, tu é uma pessoa confiante, tu é uma pessoa enérgica. Gente, quando você fala isso, a pessoa olha para você e faz, puta que pariu, como é que tu sabe disso? Agora o pessoal já olha para mim do outro lado, poxa, Luiz chamando palavrão, nunca tinha visto. Vai dizer, caramba, como é que tu sabe disso? Gente, é incrível o quanto isso é assertivo dentro do nosso comportamento. E você pode, Luiz, e como é que você sabe de tudo isso? Gente, aqui são anos de estudo, são anos de treinos, anos de testes para chegar a esse resultado que vocês estão vendo aí, tá? Foram muito tempo de estudo dentro da análise comportamental para a gente chegar a esse resultado. E eu digo a vocês, a gente é a única empresa no Brasil que tem esse radar das competências, que faz a ligação da vida pessoal da pessoa com a vida profissional, com essa precisão de informação, tá bom? Ele, inclusive, tem essa interligação. Então, nesse momento, se você está achando que está difícil, que está complicado, fica tranquilo que daqui a pouco isso vai ficar fácil, tá bom? Fica tranquilo. Voltando, continuando aqui, vou mostrar para vocês outro exemplo. Esse aqui seria esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu só voltar ele aqui. Esse gráfico aqui, o radar dele seria esse radar aqui. Observe que agilidade está na frente, competitividade está na frente, confiança está na frente, energia, flexibilidade, influência, criatividade,
consistência e comunicação. Porém, observe que a consistência está mais baixa e a disciplina está mais alta. Por quê? Porque a conformidade é mais alta do que a estabilidade. Então, eu vou pedir para o pessoal jogar a tela aqui, novamente, no clip chart, para ver se vocês conseguem entender melhor tudo isso que eu falei para vocês até aqui. Vou até mudar de caneta, para ver se a tela fica melhor. Para não ficar só preto, 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 preto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Dentro de um comportamento dominante, influente, estável e conformista, os fatores comportamentais do radar das competências, ele sempre vai pegar os 3 mais altos. Então, vamos dizer que eu tenho influência aqui, eu tenho estabilidade aqui, eu tenho dominância aqui embaixo e eu tenho a conformidade aqui. Então, como é que eu vou saber qual é o radar das competências dessa pessoa? Primeira coisa, eu vou pegar os 4 subfatores da influência, os 4 subfatores da estabilidade e os 4 subfatores da conformidade. Porque são os 3 mais altos. Esse aqui eu não pego. Por quê? Esses 4 subfatores aqui, eles ganham para esse. Esses 4 aqui ganham para esse. E esses 4 aqui também ganham para esse. Então, ele pega os 3 mais altos e ele faz o cruzamento de informação. E é isso que o nosso sistema já gera para você, tudo isso automatizado. Já dá para você exatamente isso aqui. Luiz, e na prática, me explica melhor sobre isso. Vamos aqui para o slide? Vou dar para você outro exemplo. Vamos embora. Foca no slide. Veja que o slide anterior, a gente tinha a dominância em primeiro lugar e a gente tinha a influência em segundo lugar. Observe que agora, tanto a dominância quanto a influência, elas estão iguais, com 92%. Tá? Com 92%. E observe que a conformidade continua mais alto do que a estabilidade. Então, do mesmo jeito da anterior, a gente vai colocar os 4 subfatores. Mas observe que a competitividade, ela mudou de cor. Antes ela estava azulzinha, ela agora ficou branca. Por quê, Luiz? Porque nesse momento, ela está igual com a comunicação, que é a influência. Ou seja, a competitividade não é o oposto da comunicação, mas se as duas têm 92%, é como se cada uma tivesse 50%. Então, na prática, é como se essa pessoa, dentro do seu comportamento, tanto ela pode ser comunicativa, como ela pode ser competitiva. Ela consegue balancear os dois. E você pode se perguntar assim, Luiz, mas me diz na prática, como é uma pessoa comunicativa e como é uma pessoa competitiva? Por que elas são opostos? Porque, gente, uma pessoa que é competitiva, ela é aquele tipo de comportamento que muitas vezes ela não pergunta às pessoas ao seu redor como ela vai chegar lá, como ela deve fazer, ou trazer pessoas junto com ela. Ela quer chegar no pódio, quer chegar na frente. Então, ela pouco se comunica para alcançar os resultados dela. Enquanto uma pessoa que já é mais comunicativa, ela muitas vezes se rodeia de outras pessoas para alcançar os objetivos dela. Tá? Não quer dizer que elas são isoladas, mas são opostos, tá bom? Dentro do nosso comportamento. Então, continuando aqui, nós temos novamente a conformidade, onde a disciplina, ela ganha para a consistência, que é da estabilidade. Então, agora, como seria essa pessoa se a gente pegasse e fizesse o seguinte? O primeiro gráfico natural seria aquela pessoa, e esse segundo gráfico é como se fosse o ajustado daquela pessoa. Olha só como é que ele fica. Primeiro, o que eu mostrei, e agora, os dois separados. Veja que olhando, foca aqui, pessoal, no slide. Observe, gente, no slide, que eles pouco se apresentam como diferentes. É praticamente a mesma coisa. Está muito próximo do outro. Mas olha quando você coloca um sobre o outro. Olha a diferença aí aparecendo. Olha como seria esse radar.
Luiz, mostra na prática essa pessoa, como essa pessoa seria. Lembrando, o azulzinho é essa pessoa na sua naturalidade e o laranjado é justamente o meio que exige dela. Então, essa pessoa, ela é mais influente, ela é mais flexível, ela é mais criativa, ela é mais comunicativa, tá? Porém, observe que o meio exige que ela seja o quê? Mais competitiva, que ela seja mais criteriosa. Olha aqui, ó, o critério mais alto do que o azulzinho. Olha a análise mais alta do que o azulzinho. O meio diz que ela tem que ser mais analítica, mais criteriosa, mais disciplinada, tá, do que o que ela é. Então, na prática, você pode dizer com toda a segurança do mundo, dizer, fulano, o que está mostrando para mim aqui no seu relatório é que no ambiente de trabalho, nos últimos 10, 12 meses, o seu trabalho exige que você seja uma pessoa mais competitiva, que você seja uma pessoa mais criteriosa, um pouco mais analítica. Faz sentido essas informações? Gente, é incrível como a pessoa vai dizer, caramba, tu até parece que conhece o meu líder, o meu chefe, tá? Então, isso, gente, quando você pratica, você começa a entender. Então, agora, se você tiver com o seu relatório em mãos, se puder focar a câmera em mim aqui agora, se você tiver com o seu relatório em mãos, você olha para o seu radar na página 10, tá? Olha para o seu radar e você vai ver, aquele laranjado que estiver passando são características, competências que o meio onde você vive nos últimos meses está exigindo de você. Se na página 7, no gráfico natural e no gráfico ajustado, passou de 5%, isso é perceptível para você e para o meio. Ou seja, é como se você, nesse gráfico aqui, é como se você pegasse aquele primeiro gráfico lá, o natural e o ajustado, e você estivesse esmiuçando cada detalhe daquele gráfico. Pronto, aqui eu estou com vários radares. Tá? Observa esse aqui, dessa pessoa de Anderson. Observa que esse aqui, ele já está achatado, ó, 61%, tá bom? Veja que como essa pessoa, ela está com o gráfico achatado, observe que no radar, ela está praticamente na mesma linha de equilíbrio, os subfatores. Aí vem a pergunta que eu vi alguém fazendo lá atrás. Quando ele está muito próximo, será que isso é positivo ou negativo? Se ele tiver o achatado, isso gera um alerta para você, tá? Que você está não só com conflitos na vida pessoal, mas também na vida profissional. Isso dá essa informação aqui no radar. Vou dar outro exemplo aqui. Veja essa pessoa aqui, Margeli, acho que é Margeli o nome dela. Veja que o gráfico dela não está achatado. Ó, 88%, até um pouco fora, né? Olha só, essa pessoa está dizendo o seguinte, ela está mais voltada para a paciência, planejamento e empatia. Imagina que o centro, que é o meio aqui do radar, é como se fosse 0, e do 0 aqui até o final do planejamento é como se fosse 50%. E quando você olha isso, você vê que o azulzinho dela está mais alto e no vermelho está mais baixo, ou seja, está mais próximo do meio. Se ele está mais próximo do meio, é porque o oposto está puxando mais para o outro lado. Então, veja que esse aqui especificamente está dizendo o seguinte, que o meio onde ela vive nos últimos meses, nos últimos 10, 12 meses, exige que ela seja mais competitiva, mais ágil, mais confiante e mais enérgica, mais flexível e mais influente. Isso é o que o meio está exigindo dela. Vamos aqui para a Beth. Veja que a Beth está bem próximo do outro. Ó, o de Beth está até bem equilibrado. Apenas com algumas diferenciações pequenas, que é na empatia, na paciência, que é o que o meio está exigindo dela. Já Marcos está um pouco fora. Veja que está exigindo que ele seja mais ágil, mais confiante, mais enérgico, mais competitivo. E você pode, inclusive, chegar para a pessoa e dizer o seguinte, olha, o que é que você enxerga no seu ambiente de trabalho, nos últimos meses, que ele exige que você seja um pouco mais ágil, um pouco mais confiante, um pouco mais competitivo. Você consegue identificar isso dentro do seu comportamento, lá no seu trabalho? A pessoa vai dizer a você 100% que faz sentido essa informação. A mesma coisa esse aqui, ó. Gente, se ele está na mesma linha, como está isso aqui, ó, segurança, está na mesma linha. Então, ele praticamente, você faz aquilo que você já sabe fazer e o meio te exige naquele mesmo
padrão. Ou seja, ele não exige que você seja mais seguro do que o que você já é. Mas olha a paciência. Veja que o meio exige que ela seja um pouco mais paciente do que o que ela é. Porque ela é mais enérgica, são opostos, ó. Ela tem um azulzinho aqui mais próximo aqui de 100%, enquanto a paciência, que é o ajustado, exige que ela seja um pouco mais paciente do que o que ela é. Muitas vezes, pessoal, isso acontece de forma inconsciente. E quando ele é inconsciente, isso gera conflitos naquela pessoa, tá bom? Pessoal, foca agora, por favor, no slide. Aprofundando ainda mais a metodologia DISC. Vou só aprofundar um pouco mais para tudo isso aqui fazer sentido para você. Tudo que eu falei agora vai fazer sentido. Aprofundando o radar das competências. Como é que surge essa construção? Tá? Você vai entender agora bem melhor o que significa. Observe que aqui na dominância, no desenho aqui em cima, ele mostra que a competitividade, que é a dominância em primeiro lugar, ela é o oposto da influência. E onde é que está o oposto dela? Na comunicação. Olha aqui, ó, ID. Enquanto a competitividade está DI, a comunicação está ID. Observe que a agilidade da dominância, ela está confrontando com a estabilidade. E onde é que está a estabilidade? Aqui na empatia. Da mesma forma que a confiança está batendo de frente com a conformidade. E aqui a conformidade está no quê? No planejamento. Então a confiança é o oposto do planejamento. Assim como a energia é o oposto novamente da estabilidade, que é aqui da paciência. O que quer dizer isso na prática, pessoal? Que a dominância, eu falei isso no primeiro dia, a dominância ela é o oposto da estabilidade. Então isso na prática quer dizer o seguinte para você, que a dominância, os seus 4 subfatores, 2 vai bater de frente com a estabilidade, 1 vai bater de frente com a influência e o último vai bater de frente com a conformidade. Por que 2 com a estabilidade? Porque eles são opostos. A mesma coisa você começa a entender agora da influência. Observe que a influência, ela tem a própria competitividade como oposto, como eu falei agora há pouco, a flexibilidade, ele bate de frente com a conformidade, que vem na parte da análise. A influência aqui tem novamente outro oposto, que é com o critério, e tem a criatividade, que bate de frente com a estabilidade, que é aqui a segurança. Ou seja, a influência, ela é o oposto da conformidade. E esse oposto, ele bate 2 vezes com a conformidade, uma vez com a dominância e uma vez com a estabilidade. Então, a dominância, ela bate com a comunicação, com a competitividade, ela bate com a flexibilidade, com a análise, ela bate a influência com o critério e ela bate a criatividade com a segurança. Cadê? Criatividade com a segurança, que é da estabilidade. Ou seja, todos os 4 subfatores, 2 deles sempre vão bater de frente com os 2 opostos, tá? Os 2 opostos mais fortes. Então, olhando agora a empatia, observe que a empatia, o S da empatia, ela bate de frente, tá? Ela bate de frente com a agilidade, que é da dominância, enquanto a paciência bate de frente com a energia. Por que bate de frente? Porque o S é o oposto da dominância. Então, ele vai bater 2 vezes com a dominância. Assim como a segurança vai bater de frente com o I, que é justamente a parte da criatividade, e também a consistência vai bater de frente com a disciplina. Que as pessoas até confundem. Luiz, como assim consistência oposta da disciplina? Porque, gente, uma pessoa que é disciplinada, ela faz acontecer, ela se prepara, ela se capacita, ela vai lá, planeja tudo. Porém, se ela vê que aquilo ali não vale a pena para ela, ela simplesmente dá tchau e vai embora. Enquanto a persistência,
quer dizer, a consistência, ela tem muito a ver com persistência. São pessoas que têm começo, meio e fim. Elas vão lá e fazem acontecer e vai até o final, diferente da disciplina. Olhando agora para a conformidade, ela também, 2, bate de frente com o I, que é a influência, porque ambos são opostos. Luiz, me explica melhor sobre essa questão de opostos, porque você falou no primeiro dia e eu não estou lembrado, e eu vou te dizer aqui agora. Olha só, a influência, enquanto ela é mais comunicativa, a conformidade é mais fechada. A dominância, enquanto ela é mais rápida, ela é mais direta. A estabilidade é mais amável, é mais sensível. Então, são opostos. Então, dentro do seu comportamento, você pode nascer com os dois opostos. Você pode ser uma pessoa dominante e você pode ser uma pessoa estável. E aí eu quero te dar uma dica já a partir de agora. Se você que está aqui do outro lado, você tem os dois fatores mais altos como opostos, ou seja, você tem a dominância mais alta e a estabilidade mais alta, ou você tem a influência mais alta e a conformidade mais alta, acima de 50%, algumas pessoas vai dizer para você assim, eu falo isso até de forma de brincadeira, tá, gente? Não leva isso a sério, mas de forma de brincadeira. A gente diz assim, são pessoas que são meio que bipolares. Por quê? É aquela pessoa que está no ambiente, na empresa, vamos dizer que é dominante e estável. Ela é rápida, ela é direta, ela é objetiva, ela às vezes bate numa pessoa, ela vai lá, toma a frente, mostra que tem poder, aí chega à tarde, vai pedir desculpa, me desculpa, eu estava de cabeça quente, não sei o que aconteceu. Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, chegou hoje de manhã, parecia que era um trator. Aí agora, parece que está uma moça, aí fulano parece que é meio bipolar. A gente fala isso de forma brincando, por quê? A pessoa tem os dois comportamentos e ela não sabe disso, ela não percebe isso no comportamento dela. Aí ela demonstra para as outras pessoas que têm comportamentos diferentes do dela, que ela parece que é meio que bipolar. Uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Da mesma forma acontece com a influência e a conformidade. É aquela pessoa que chega de manhã na empresa, fala com todo mundo, está tudo bem, está às mil maravilhas, ou em casa está tudo bem, tudo tranquilo. Aí vai para casa almoçar, volta, se fecha, fica mais calado, não fala com ninguém. Aí o pessoal faz, mas rapaz, será que aconteceu alguma coisa com o Luiz? Ele estava tão comunicativo hoje de manhã, junto aqui com a gente, de repente chegou, ficou lá na sala dele, não falou com mais ninguém. Será que teve alguma discussão? Aí você chega perto daquela pessoa e fala, Luiz, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí quando você olha, diz, não, estou tranquilo, estou de boa. Aí você, mas rapaz, às vezes fica meio, parece que é meio bipolar esse menino. Isso acontece, gente, com essas pessoas, e você identifica isso no radar das competências e também no gráfico da página 7, no gráfico natural. Então, se você tiver dois opostos acima de 50%, você tem essa tendência de parecer para as outras pessoas que você tem duas caras, vamos dizer assim. Uma hora você é do jeito, outra hora você é de outro. E eu vou perguntar para você que está aqui no chat, você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento? Ou você se considera com esse tipo de comportamento? Ou alguém já chegou para você e falou isso? Me fala aí, que eu tenho certeza que você conhece alguém que tem esse comportamento, ou você se identifica com esse comportamento. E já estamos aqui, pessoal, indo aí para a reta final. Esse é nosso, acredito eu, último slide aqui, tá? Só para a gente fechar. Gente, você como analista, você sabendo disso, a partir de hoje, você não pode julgar essas pessoas como sendo pessoas complicadas, com problemas. Pelo contrário, você agora entende de forma consciente o porquê elas são do jeito que elas são. E eu digo a vocês, essas pessoas muitas vezes sofrem muito com isso, porque elas não sabem sobre isso, elas não sabem sobre esse comportamento. E às vezes ficam se martirizando sem se conhecer. Porque elas dizem, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Ou eu estava de um jeito e de repente parece que o mundo virou e mudei. Eu não sei o que é que está acontecendo. Então, você sabendo disso, você consegue ajudar essas pessoas a elas se conhecerem melhor dentro do seu comportamento. Eu quero dizer o seguinte para vocês. A partir do momento que o analista, ele vê a intensidade do fator, ele precisa nesse momento saber as competências comportamentais. Ou seja, quanto mais você pratica, quanto mais você der devolutiva, quanto mais você entender sobre isso,
as coisas vão ficando mais fáceis para você. E simplesmente, olhando um gráfico, você consegue traçar todo o comportamento daquela pessoa, como ela é, como ela age. E aí eu quero perguntar para você, com essa aula que você teve hoje, você agora consegue interpretar os gráficos da página 7, o radar das competências da página 10, com um olhar diferente do que você chegou aqui hoje? Me diz aí se valeu a pena essa aula. Eu precisava, gente, dar esse conteúdo para que a gente pudesse chegar de um jeito mais alinhado com vocês. Tranquilos? Gente, quero agradecer não só a vocês, agradecer a minha equipe aqui pela paciência, está todo mundo aqui trabalhando, olhando, avaliando. E obrigado também por você aí do outro lado realmente se comprometer comigo, deixar o que você tinha que fazer para estar aqui comprometido com a aula. Agradecer novamente a equipe. Fiquem com Deus. Forte abraço. Fui.